Então vamos lá. Vamos entender uma aplicação prática para a nossa vida. Você está falando de um cenário catastrófico, mas você trouxe uma coisa que é muito valiosa para a gente, que as pessoas elas separam um pouco, que é sobre o seguinte, é sobre a criação das crises. Uhum. Como as crises surgem? Porque muitas vezes a gente está no meio da crise, então a gente está no meio do dilúvio, falando agora eu preciso construir a minha arca. Só que não dá mais tempo. Porque você precisa construir sua arca antes do dilúvio. Uhum. Porque durante é perder tempo, ali você vai se afogar. E quando você está passando pelo dilúvio, fica muito óbvio que você deveria ter construído sua arca. Mas antes não era tão óbvio. Então vamos olhar para os sinais. Então primeiro você falou que a coisa começou lá atrás no Egito, quando Moisés libertou o povo do Egito, só que por mais que eles tenham sido libertados, e eles saíram do Egito, o Egito não saiu deles e precisou ter uma nova geração para que eles pudessem de fato abandonar isso. Porque eu lembro inclusive que quando você lê, eles saíram do Egito e aí alguns dias depois eles dizem que era melhor ser escravo no Egito do que estar livre ali sem comida. Então realmente é uma relação tão estranha. Você começa a perceber que a mudança ela leva tempo. Ela precisa de um processo para de fato acontecer. E às vezes a gente acha que a mudança ela vem da noite para o dia. E não vem da noite para o dia, ela vem de um processo. Só que ao longo desse processo, o que a gente percebeu? A gente percebeu que as pessoas começaram a se perder. E muito aqui, as pessoas se perdem ou pelo excesso de confiança, ou pelo medo, não é? Então, quando você menciona que elas começaram a ter medo ali mais pra frente, e elas começaram a se apegar, então, ao invés de ter o temor a Deus, começaram a ter medo, e aí para, de alguma forma, se proteger, começaram a se apegar a deuses pagãos, ou a ídolos, digamos assim, isso aqui fez com que essas pessoas, elas abraçassem um conjunto de princípios que fosse destrutivo à vida delas. O que, se a gente for olhar hoje, talvez a nossa realidade, é muito do que está acontecendo. Então assim, se a pessoa ela pega e ela abre mão, e eu não vou nem falar de Deus como algo espiritual, vou falar de Deus sob uma ótica de conjunto de princípios, né? Se a pessoa hoje ela abre mão dos princípios de Deus, e ela começa a abrir mão da família, achar que posso fazer bagunça o tempo todo, posso encher a cara, não tenho nenhum compromisso sério, não tenho um temor de fato, e eu vivo da forma que eu quiser, isso aqui gera uma crise. Porque começa a tirar tudo de lugar. E quando você começa a ter uma crise, você disse uma coisa muito interessante, que é sobre a falta de hierarquia, a falta de liderança. Porque ali, cara, todo mundo fazia o que queria. E aí, numa empresa, não tem espaço para todo mundo fazer tudo o que quer. Numa nação, não tem espaço para todo mundo fazer o que quer. Porque uma empresa quebra rapidinho se isso acontece. Uma nação sem hierarquia também. Então a gente começa a ver uma bagunça generalizada. E aí nesse cenário, quais são as consequências? Tem gente que passa fome, tem gente que morre, tem gente que perde dinheiro. E aí nesse cenário catastrófico, que é o cenário da criação das crises, que é quando a gente tem um abandono dos valores, dos princípios, que geralmente se referem ao temor de Deus como consequência, a gente tem ali a criação então de uma história como a da Ruth. Exatamente. Não é? E aí é onde eles já começam, é como se fosse aquele filme que começa já na adrenalina, música tensa. Houve um tempo que houve uma fome. E 3 coisas que você me permite acrescentar aqui. A primeira delas, eles perdem também a unidade e a união. Cada um fazia o que bem entendia. Então, quer ir para lá, você quer ir para cá, você quer ir para lá. Como é que vai levar o piano se cada um quer puxar para um canto diferente? Perde a união. Porque não tem princípios que os unam. Segundo lugar, olha que ironia. Eu contei no início aqui que nós temos na arqueologia o registro da fome e quem estava socorrendo Canaã? Faraó. Agora eu te pergunto, para até relembrar um dos nossos bate-papos aqui, onde que o Egito conseguiu tecnologia para sobreviver na época da fome a ponto de mandar comida para Canaã? Foi Deus, né? Foi a interpretação de José do que veio Egito. de Deus. E arqueologicamente falando, nós temos indícios. O que eu vou falar aqui é uma prova indireta, é uma possibilidade, é uma inferência. Mais ou menos na época de José, justamente na época de José, foi inventado no Egito uma escadaria, até hoje a gente pode ver em Elefantina, por exemplo, tem essa escadaria, e ela foi usada até na época da ocupação árabe do Egito. Desde a época faraônica até a ocupação árabe. Chamada nilômetro. O que é um nilômetro? O Egito não tem chuva. A não ser em Alexandria chove um pouquinho, mas no Cairo, ali para baixo, não chove. Esquece. Eu já vi chuva no Cairo. Era uma neblina. E eles chamavam de chuva. Não cai chuva mesmo. Não vende guarda-chuva no Cairo. Um amigo meu egípcio, ele pediu quando eu voltasse para lá para levar um guarda-chuvinha para a filha dele, porque a filha dele assistiu Mary Poppins. E ela queria um guarda-chuva e ele não tinha onde comprar aquilo no Cairo. Eu tive que levar do Brasil para ele lá, para ele dar para a filhinha dele de presente. Então, como é que eles
conseguiam manter a agricultura deles? Pela cheia do Nilo. E o nilômetro é uma escada literal feita nas bordas, nas margens do rio Nilo, e pelo degrau ocupado pela água, eles sabem como foi a geleira que produziu no inverno o Nilo, e se aquele ano será um ano de fartura ou um ano de escassez. Entendi. Como esse nilômetro previa o futuro, dava para você saber mais ou menos, opa, vamos guardar comida porque esse ano vai ser de baixa água por causa do nível do nilômetro. E isso foi inventado na época de José do Egito. Aí que vem a inferência. Há uma possibilidade que José tenha inventado o nilômetro na época, porque é justamente na época dele que isso é desenvolvido. E o Egito pega a tecnologia de um hebreu, se mantém no poder, consegue sobreviver à seca e mandar comida para Canaã. Agora que interessante. O hebreu deu a chave do tesouro para o Egito e os próprios hebreus não pegaram aquilo. Tem um famoso líder do movimento negro nos Estados Unidos chamado Vernon Jones. Ele foi aquele que antecedeu Martin Luther King Jr. E o Vernon Jones tem um sermão que ele falava assim, conclamando a sua audiência de irmãos negros, falando assim, sabe qual que é o nosso problema? É que se descobrirem ouro no inferno, em meia hora os brancos estão lá explorando o ouro. Nós vamos chegar 2 meses depois para oferecer nosso trabalho como babá, como faxineiro e tudo mais. Todo o trabalho é digno, mas ele falou, por que nós não podemos explorar o ouro também? Os hebreus estavam indo buscar no Egito uma tecnologia que era de um deles, que Deus deu através de revelação para José, e o que Deus deu para José era para dar para todo o povo. Terceiro elemento, foi nesse caos de não ouvirem a voz de Deus, eram eles que deviam estar com a tecnologia de José, não o faraó. Nesse momento de não ouvirem a voz de Deus, aí vem o terceiro e último ponto. A misericórdia de Deus mesmo em meio à catástrofe. Porque os filhos de Elimeleque, que era o nome desse homem que vai com Ruth, com Noemi, eles também erraram pegando 2 mulheres de Moabe para casarem-se. Orfa e Ruth. Não é o correto. Mas Deus conseguiu tirar até desse erro uma bênção que é a história de Ruth. Ou seja, se nós tivermos a capacidade de nos arrepender e pedir perdão a Deus, Ele consegue reciclar até alguns erros que nós cometemos. Cara, que interessante.